que possamos nos encontrar, né, em boas vibrações de entendimento, de amor e paz. E eu queria... Bom, todo mundo sabe que hoje é aquele dia do mês, né? Que a gente vai bater papo sobre espiritismo, né? A gente tentou, assim, fazer na primeira quarta-feira do mês, mas não conseguimos. Quem sabe mês que vem a gente consegue, né? Mas aí, como a gente não conseguiu, a gente vai ser hoje mesmo, né? E eu queria saber, assim, olha, gente, estamos aqui com as obras, né, com os livros espíritas. O nosso intuito é fazer um bate-papo, assim, sobre coisas que talvez você já ouviu em reunião pública, coisas que você não teve tempo ou não viu um espaço para perguntar numa palestra, num estudo. É alguma dúvida a respeito da própria doutrina. O nosso intuito é conseguir, né, junto com as obras aqui, né, em mãos, nesse momento de troca, poder, quem sabe, responder essas questões, né, trocar ideias sobre essas questões. Então fica aberto aí no chatzinho, né, escreva aí, coloque tudo que você quiser, que você tiver vontade de escrever, sobre alguma dúvida, alguma questão de algo que você já ouviu na casa espírita, não bateu bem ou não ficou bem compreendido, para a gente ter essa conversa. Se ninguém mandar nada, a gente tem algumas questões do Livro dos Espíritos aqui para trabalhar, e nós vamos pegar a partir delas para poder caminhar, ok? E aí vou dar uns minutinhos breves aí para ver se alguém manda alguma coisa, se não mandar, a gente vai para o Livro dos Espíritos. Boa Vari, noite. Boa boa noite, noite. Cadinho. Boa noite, moça. Então, Eu tenho uma pergunta para fazer. Essa pergunta ela é bem antiga. Eu nunca fiz assim, nem foi por falta de oportunidade, não, foi por vergonha mesmo. Eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem assim: ah, esse problema ou essa enfermidade, ela está amarrada e queimada em nome de Jesus, né? Então, por que esse amarrado e queimado, se Jesus, no meu entendimento, ele não amarrava e ele não queimava ninguém? É uma entendi. dúvida que eu sempre tive. Tá. Bom, isto é um vocabulário que não é espírita, né? Então, assim, a gente não pode afirmar isso com propriedades, porque isso não é um jargão espírita. Isso a gente vai ver entre protestantes, muitas vezes, né? No entanto, a gente tem uma passagem do Evangelho de Jesus, que eu não vou saber precisar onde ela está, que as coisas, a parábola do joio e do trigo. Na parábola do joio e do trigo, ela diz a respeito de um plantio, né? De uma colheita, aonde o Senhor manda plantar só trigo, né? E o inimigo vai lá e planta joio no meio. O joio é uma semente ruim. A folha se parece com a folha do trigo, a flor se parece com a flor do trigo, mas você só descobre que é joio quando mostra o fruto. O trigo é uma bolinha branca e o joio é uma bolinha preta, que não é comestível, né? Ela não é boa para o ser humano. E na parábola do joio e do trigo, ao, quando os trabalhadores buscam o Senhor da colheita, né? Ele fala assim, olha, deixa crescer os dois juntos, aí depois, a hora que cada um mostrar o seu fruto, vocês vão cortar o joio, vai atar, vai amarrar e vai jogar no fogo, né? Que é para queimar, que é para poder incinerar de fato, né? Porque a semente é ruim, ela precisa ser destruída. Então, esse amarrar em nome de Jesus, né? Amarrar em nome de Deus, as coisas que são negativas, que são ruins, nessa parábola, por exemplo, Jesus pede para que se amarrasse e jogasse no fogo, né? E para que isso pudesse ser desfeito, vamos falar assim, né?
essa semente ruim, essa coisa ruim, pudesse ser amarrada e lançada fora e queimada. Então ela acaba que vira uma referência para as coisas ruins, né? Ah, tá amarrado, queima em nome de Jesus, né? Jesus e solicitava a queima na parábola do joio e do trigo, né? Porém, se a gente parar para avaliar um pouquinho melhor, Jesus tem uma passagem que está em Lucas, se não me falha a memória, no capítulo 9 ou no capítulo 6, em que ele diz assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, né? Eu vim lançar fogo sobre a terra, e o que desejo senão que ele se queime, que ele se acenda, que se alastre. Mas nesse intuito aí, o fogo que o Cristo quer que queime e alastre é o do amor, né? Nesta passagem, o entendimento filosófico que a gente busca é que o fogo ele é uma expressão que ele é um elemento da Terra que todas as coisas que passam pelo fogo elas mudam a sua estrutura molecular, elas não voltam mais a ser o que elas eram antes. O fogo tem a capacidade de transformar a estrutura íntima das coisas. Não acredito que quando as pessoas falam que amarra e queima, está puxando para esse lado. Porque o que elas querem mesmo é que aquilo seja queimado e seja acabado logo. Mas Jesus, quando fala que veio lançar fogo à terra, e o que ele desejaria que esse fogo se alastrasse, na verdade ele está falando do poder do amor. Ele está falando da transformação que uma vez, né, que o fogo, como o fogo ele transforma a matéria, ela nunca mais volta a ser o que ela era na sua intimidade, para que as pessoas em contato com o amor, eles não voltem a ser o que eles eram antes. Mas isso foge do nosso escopo, tá? De estudo, vamos falar assim, mas eu te agradeço muito por ter trazido essa questão. Eu fico feliz por ter a oportunidade de conseguir respondê-la, né? Mas somente assim, tentar trazer dúvidas sobre as questões do espiritismo, né? Para que a gente não se perca, assim, eu tentando responder coisas que não estão, assim, no nosso campo de estudo. Felizmente, essa estava envolvida com o Evangelho, a gente conseguiu, né? Mas é isso, tá bom, Lindona? Espero que tenha sido útil. E o Vinícius mandou... Ok, te agradeço. Obrigada. Nada, Lindona. A dúvida do Vinícius é sobre o nascimento da alma. É no reino mineral, vegetal e animal? Peraí. Nascimento da alma é no reino mineral, vegetal, animal e depois humano no mundo primitivo? Ou seria nascido já no corpo humano no mundo primitivo? Ô, menino, deixa eu pegar aqui o livro. A Gênese. Acabei de descobrir que eu deixei meu livro dos Espíritos para trás. Espera aí que eu vou ali buscar ele. Ô, Wagner, canta uma breve canção só enquanto eu pego ali meu livro dos Espíritos que eu deixei para trás, amigo. Ok, só um minuto. Olhe pelos filhos que te confiei, em teus braços buscarão o meu convívio. Veja, são aqueles dos quais te falei, quando à noite em preces me buscavas. Quantos homens de bem se fará? Não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É o instante em que deves começar.
Obrigado, digníssimo. Nada. Vinícius, respondendo a sua questão, querido. Bom, eu acabei abrindo aqui o Livro dos Espíritos e acho uma questão interessantíssima que eu queria introduzir antes de responder a sua pergunta. Pra vocês perceberem, gente, como que Kardec não tinha medo de fazer perguntas para os espíritos, né? Ele era altamente investigativo e é importante que a gente aprenda a voltar a ser assim no espiritismo atual. Na questão 77 do Livro dos Espíritos, gente, para quem chegou depois, hoje é aquele dia nosso de bate-papo, tá? Dúvidas, coisas que vocês nunca conseguiram perguntar em reunião pública, em palestra, em grupo de estudo, a respeito do espiritismo, joga aí pra gente na caixinha de perguntas, né, no chatzinho, na medida da nossa capacidade, com o auxílio dos livros aqui, nós vamos respondendo essas questões até às 9 horas, ok? É para ser um bate-papo mesmo pra gente, uma troca de ideias, ok? E aí o Vinícius perguntou, né, se a criação, né, o nascimento da alma, aonde que ela é, se é no reino mineral, vegetal, animal, né, e depois no ser humano, né, no mundo primitivo, ou se ele seria nascido já no corpo humano, no mundo primitivo. Então, vou trazer aqui, a partir da questão 76 do Livro dos Espíritos, tá, Vinícius? A gente vai encontrar respostas já para isso. No capítulo que chama dos Espíritos, na parte 2ª, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Origem e natureza dos espíritos. E aí, na questão 77, é engraçado assim, a resposta dos espíritos, porque o Kardec pergunta assim, olha só, antes de responder a sua pergunta, quero fazer uma introdução com essa questão aqui. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus? Então deixa eu voltar, eu vou ter que ir lá na questão 76. A questão 76, ela é só para a gente entender assim, como é que os espíritos tratavam Kardec com algumas questões. Olha só que interessante. Eu vou ter que voltar mais um tiquinho. Lá na questão 21 do Livro dos Espíritos, Espírito e Matéria, Kardec pergunta assim, questão número 21. Vamos começar na 21 mesmo. A matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? Olha a pergunta. A matéria existe de toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em dado momento? Resposta: só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão deve indicar. É que Deus, modelo de amor e caridade, nunca esteve inato. Por mais distante que logreis figurar o início da sua ação, podereis concebê-lo ocioso um momento que seja? Então, ele vem falando aqui que a matéria... Por que eu voltei mais assim, Vinícius? Porque o reino mineral, vegetal e animal, né, e até o corpo humano, são constituídos por matéria, né? Então, e aí o Kardec pergunta se a matéria existe desde sempre. E aí ele fala que isso, né, só Deus sabe. Mas uma coisa é que não se dá para imaginar Deus ocioso. E aí os espíritos perguntam. Aí o Kardec pergunta na questão 23, o que é o espírito? E os espíritos respondem, o princípio inteligente do universo. O Kardec pergunta de novo, qual que é a natureza íntima do espírito? E eles respondem, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós ele nada é por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo, coisa nenhuma é um nada,
e o nada não existe. Então, o princípio inteligente do universo. Nós já sabemos, pelos Espíritos, que não dá para saber quando Deus começou a criar a matéria. No entanto, eles dizem que não dá para conceber Deus ocioso. Então, se Deus existe de todo sempre, vai saber quando é que ele começou a criar a matéria. E nós sabemos que o Espírito é o princípio inteligente. A matéria não pensa. O princípio inteligente, sim. Né? Então, são criações distintas. E aí, Vinícius, na questão 26, o Kardec pergunta assim... Não, mentira. Na questão 25, o Allan Kardec pergunta assim: o espírito independe da matéria? Ou é apenas uma propriedade da matéria, como as cores são da luz e o som é do ar? Ou seja, o espírito ele vive independente da matéria, porque as cores é uma decomposição da luz, né? Não tem cor sem luz. E ele pergunta, tem isso, né? O espírito é independente da matéria? E os espíritos respondem, são distintos um do outro. Espírito é espírito, matéria é matéria. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Ou seja, são distintos. Mas para dar intelectualidade para esse corpo material é preciso o espírito. Tá tranquilo até aí, Vinícius? E aí o Kardec pergunta assim, poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Então, olha só, dá para imaginar o espírito sem matéria e a matéria sem espírito? Qual que é a resposta que os espíritos dão para Allan Kardec? Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Então, o pensamento é uma maneira de demonstrar que o espírito vive sem a matéria. Não se precisa da matéria para pensar. Então, matéria e espírito são coisas diferentes. Ou seja, a alma não nasce no corpo humano primitivo. Porque já são coisas diferentes. Mas nós vamos lá na questão 76. Kardec pergunta, qual que é a definição que se pode dar dos espíritos? Os espíritos respondem, pode dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Aí vem a pergunta que eu achei sensacional. Os espíritos são seres distintos da divindade? Ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus? Olha a pergunta do Kardec. Os espíritos são diferentes de Deus? São diferentes? São seres distintos, né? São seres separados da divindade? Gente, os espíritos... Por que eu acho interessante essa pergunta? Os espíritos começam a resposta assim, meu Deus, são obras de Deus, exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela e útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá em relação a Deus. Somos filhos, pois que somos obra sua. Então percebe, gente, que o Kardec pergunta tanto a ponto dos espíritos falam assim, meu Deus. Se eu já expliquei para vocês que espírito e matéria são coisas diferentes, você está me perguntando se espírito e a divindade são coisas distintas? Claro que são. Percebe que
o Kardec vai nos espíritos, até os espíritos, assim, serem firmes com ele, Kardec não tinha vergonha de perguntar. Então, prosseguindo, Kardec pergunta assim, os espíritos tiveram um princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? E os espíritos respondem, se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus. Quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento o fez, nada sabemos. Então, Vinícius aqui traz a resposta exata para a sua pergunta. Quanto, porém, ao modo por que Deus nos criou e em que momento ele fez, nada sabemos. Então, nem os espíritos sabem te responder. Aí você desculpa não ter a sua resposta, porque se não os espíritos superiores sabem, nós não temos também. Aí, o que a gente traz de informação através do estudo, o Vinícius? Aí os espíritos começam a falar assim, ó, podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo Deus eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí que está o mistério. Olha que interessante. Olha o mistério aí. Ok? Então, a gente é criado, não sabemos quando, mas ainda para responder mais a sua pergunta, na questão 82, o Kardec pergunta assim, será certo dizer que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam... Aí a resposta dos espíritos, né? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então, a gente vai percebendo que a criação dos espíritos, ela não é juntamente com o corpo, Vinícius. Lá no livro do Leon Denis, que foi citado ontem, inclusive, aqui, Os Problemas do Ser, do Destino e da Dor. Acho que é esse mesmo o título. Espera aí, que deu um negócio aqui. O Leon Denis, ele nos traz, né, de uma maneira, inclusive aqui no Livro dos Espíritos também, mas de uma maneira mais descritiva, o processo de evolução nosso. Então, Deus nos cria imateriais. E aí nós iniciamos uma jornada, vamos falar assim, de materialização para a nossa interação evolutiva no campo da matéria, aonde o ser estagia no reino mineral, no reino vegetal ele vai se despertando para as sensações, no reino mineral, Vinícius, é a primeira lição do espírito, que é a de modelagem, vamos falar assim, né? De buscar manter os átomos seguros. No reino mineral a gente aprende esse enrijecimento, né? De se manter unidos, né? No reino vegetal nós desenvolvemos as sensações. As plantas, né, já são assim um processo
de desenvolver o que a gente chama de princípio inteligente, que não é um espírito ainda. Uma planta não é um espírito. É a casa onde mora o que o Leon Denis, inclusive, chama de mônada, que são, na linguagem de Allan Kardec, o princípio inteligente, mora no reino vegetal para aprender as sensações. Então, uma árvore não é um espírito, mas é a casa de muitas mônadas que virão a ser espíritos futuramente. Tranquilo? Depois, esse princípio inteligente começa a se desenvolver no reino animal, aonde há uma transição de milênios, de evos, de milhões de anos para essas transições. Não se sabe quanto tempo se demora para que uma mônada se individualize. Existem transições em que a ciência, por exemplo, existem plantas que já são, tipo de planta carnívora, né? E a planta carnívora, ela é uma planta, mas ela já tem uma maneira de alimentação diferente das outras plantas que só fazem a fotossíntese, né? Existem algas, existem coisas marinhas que já não são minerais necessariamente, que não se sabe se aquilo é um mineral ou se aquilo é um vegetal. E aí não se sabe, tem determinadas plantas que têm alguns costumes, que ela é uma planta, mas ela já tem umas características de vida diferenciadas. E existe outras transições, né, do mundo animal para o mundo humanoide, que também não é tão simples assim de falar, né? E aí, inclusive, tem aqui no Livro dos Espíritos, deixa eu ver se eu acho essa questão aqui com facilidade para falar das distâncias que existem aqui. Deixa eu só ver aqui se eu acho. A alma dos animais sobrevivendo. Olha que interessante, né? Deixa eu ver. Ah, não achei. Mas eu acho muito interessante que tem uma resposta que os espíritos dão, que ele fala assim, olha, entre o homem e o animal é a mesma distância que medeia entre o homem e Deus. Deixa eu ver se eu acho essa questão aqui para falar isso aqui agora. Não achei. Mas eu acho super interessante que os espíritos falam que a distância entre o animal e o homem é a distância que medeia entre o homem e Deus. E isso é muito importante para a gente, porque tem gente que acha que o petzinho de hoje, amanhã ele vira gente. E não é assim não, viu? Ah, achei aqui, ó. Disseste que o estado da alma do homem na sua origem corresponde ao estado da infância na vida corporal, que a sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Resposta: numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade.
Então, se precede o período que a gente chama humanidade, é nos outros reinos. E o Kardec pergunta, parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? E os espíritos respondem, já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade? Nesses seres cuja totalidade estais longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre a transformação e se torna espírito. Entra então no período da humanização, começando a ter consciência do seu futuro e capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue a da adolescência, vindo depois a da juventude e a da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humanidade para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido fetos informes nas entranhas que os geraram? Percebe? Deu tranquilo aí, Vinícius, para compreender? Espero que sim. Bom, encerrada essa questão, espero que tenha ficado entendido para todo mundo. E aí houve uma pergunta aqui, o que são ovoides? Bom, o ovoide é um estágio bem infeliz de um espírito que perde a forma humana. Nós mantemos a nossa estrutura no campo espiritual pelo poder da nossa mente. Um espírito, quando ele começa a fazer um entrave, né? Ele começa por si só a ficar endurecido no não desejo de evoluir. Ele começa a fazer o máximo que ele pode para evitar os processos encarnatórios. Ele acaba permanecendo no plano espiritual de uma forma desequilibrada, e muitas vezes o seu desequilíbrio mental o faz perder a forma humana. No corpo físico, você não precisa de ficar pensando para que o seu corpo mantenha a forma dele. Mas se você não cuida bem do seu corpo físico, você pode adquirir enfermidades, doenças que ele se deforma. No plano espiritual, essa enfermidade ela pode gerar, de fato, uma deterioração da modelagem energética, e o espírito perde no seu perispírito a forma humana e se transforma literalmente numa forma de ovo. Quando a gente fala a forma humana nossa, a gente chama de humanoide, e a forma de ovo é ovoide. Então ele perde a forma humana e vira literalmente um ovo. É um estágio muito infeliz do ser humano, né, ou do ser espiritual. E então ele acaba sendo muitas vezes objeto de manipulação de espíritos trevosos, que muitas vezes também cooperam para que esses espíritos enfraquecidos mentalmente fiquem subjugados por eles até perder a forma humana. E depois usam esses espíritos como ferramenta de desequilíbrio para outras pessoas, né, implantando essas formas, né, perispirituais em contato com outras. É isso que a gente, quando lê numa obra espírita sobre ovoides, né, é como se fosse um processo de simbiose. Tem um outro nome para isso, né, nas plantas. Eu esqueci quando uma planta
fica ela parasitária, um parasita, né? Acaba utilizando esses seres como parasitas, minando a energia de outros seres. Então, o ser ovoide é isso, ok? A Lena perguntou aqui, né, sobre a transição, até pulei aqui, né? Como é a transição do afinal? Transição. Ah, certo. Transição do animal para o hominal, né, Lena? Sua dúvida. Ô, Lena, isso inclusive é um mistério, tá? Segundo os espíritos, isso é um mistério. Não é que é um mistério, é porque não é feito aqui na Terra. Eu tentei achar aqui para responder o Vinícius, inclusive, né? Eu não achei exatamente aqui a resposta. Deixa eu ver aqui, se eu consigo mais uma vez aqui. O animal e o homem é a distância entre o homem e Deus. Essa é uma resposta no Livro dos Espíritos. Estou tentando encontrar ela aqui. Deixa eu ver se eu acho. Porque, Helena, essa transição ela não é feita na Terra. E Kardec explica isso, que isso não é feito na Terra. Né? Entre o homem e Deus. Deixa eu ver aqui. Eu não vou achar exatamente a questão aqui agora, não. Mas, Lena, essa transição, segundo os espíritos, não é feita aqui, tá? Questão 598, eu acabei de achar. Aqui, ó. Na questão 598 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim. Deixa eu achar aqui. 598. Cadê? Não, mentira. Ah, não. Questão 597, Lena. Na questão 597, Kardec pergunta assim: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? E aí os espíritos respondem: que sobrevive ao corpo. Ou seja, eles têm uma alma. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? Agora, olha a pergunta do Kardec. Essa alma é semelhante à do homem? Os espíritos respondem: é também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Gente, então percebe? Olha a distância que os animais estão de nós. Os espíritos falam que a distância da alma dos animais e do homem é uma distância que equivale entre a alma do homem e Deus. Então, é uma coisa assim, absurda. Absurda. Ok? E aí, o processo de humanização desses espíritos não é feito na Terra. Kardec explica na obra A Gênese. Para se transformar em homens, isso não é feito aqui. Ok? É o famoso elo perdido da ciência, né? Espero ter respondido, Lena. Falar sobre reencarnação compulsória. Ô, Thaís, a reencarnação compulsória é assim. A gente estuda bem no Espiritismo, né, que nós escolhemos as nossas provas, né, as nossas experiências e tal.
Porém, nem todo mundo tem capacidade de escolha. Existem pessoas que ainda não entenderam bem as relações interpessoais nossas. Existem pessoas que ainda não conseguem conviver bem em sociedade, assim, né, com seus afetos e desafetos com uma certa harmonia. Tem pessoas que ainda são materialistas o suficiente para não compreender o plano espiritual. Tem pessoas que até já compreendem o plano espiritual, mas elas carregam um nível, às vezes, de maldade, de afastamento da lei divina, tamanha, que elas fazem o máximo possível para serem refratárias aos processos evolutivos. Só que existe um momento que o próprio Cristo fala assim, que a maldade humana ela só vai até onde Deus fala basta. Aonde Deus fala basta, a vontade dele soberana acontece. Então, muitos espíritos que, por muitos motivos, às vezes não por maldade, mas por desequilíbrio, eles não podem, não dão conta de escolher e definir quais serão ou como serão a sua estadia na Terra. Então, eles não sabem, o grau de materialidade às vezes é tanto, ele não acredita na vida espiritual, ele não acredita em nenhum tipo de transcendência. Então, ele acaba batendo no plano espiritual e voltando para a Terra por muito tempo, ele não faz ideia. Né? Às vezes o espírito está num nível de desequilíbrio tão grande que estar no plano espiritual para ele é pior do que estar encarnado. Então acontecem as encarnações compulsórias. Existem níveis de sofrimento e dor moral que é pior estar no plano espiritual do que estar encarnado. Então, o livre-arbítrio, Thaís, ele é relativo. O livre-arbítrio, inclusive a nossa vida, como diz os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, a reencarnação, as encarnações, são testes de como nós vamos lidar com o nosso livre-arbítrio. Como que você lida com a liberdade que você ganha de escolha? Se você não sabe lidar com as suas escolhas, você vai ser constrangido. Isso está lá no capítulo Nascer de Novo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, lá no capítulo Nascer de Novo, os Espíritos falam que a encarnação é uma prova para que a gente possa aprender a lidar com o livre-arbítrio. Então, quanto melhor você aprende a lidar com o livre-arbítrio, melhor você vai, mais liberdade de ação você tem. Quanto menos você lida, menos você vai ter aí capacidade de escolher. Isso está lá no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, Limites da Encarnação. Ok? Lá, e na necessidade da encarnação. Ok? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios que Deus lhes confia. Então, a gente tem coisas a fazer, obrigações a cumprir, né? E o Kardec, na verdade, aqui a Instrução dos Espíritos, quem responde isso daqui é o Espírito São Luís. O São Luís diz assim, olha, a reencarnação é uma tarefa que Deus impõe aos espíritos quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Então, Thaís, a encarnação, ela serve para a gente aprender a usar o livre-arbítrio, entendeu? Nós nascemos para aprender a lidar com o livre-arbítrio. Então, isso tudo aqui é uma escola.
Encarnar não é necessariamente uma opção. É um aprendizado. Você opta ou não até quando Deus fala assim, não, agora vai mesmo. Você já escolheu demais, escolheu mal. Agora você vai sofrer o resultado das suas escolhas más. E assim vai acontecendo encarnações compulsórias. Quando o ser... A encarnação compulsória é quando o ser ele não tem capacidade de ficar no plano espiritual muito tempo. E aí ele renasce. Tranquilo? Ficou bem respondido? Pessoal, tem mais alguma dúvida? A gente está aí há 8 minutinhos de encerrar. Tem mais alguém com alguma questão que a gente poderia, nesses últimos 7 minutos agora, a gente poder conversar a respeito? O nosso desejo é, de fato, assim, conseguir... Nunca pense que as perguntas são bobas ou que elas são inúteis ou que elas são ruins, não. Né? Kardec só em uma obra fez mais de 1019 perguntas, que é o Livro dos Espíritos. A gente vai, de acordo, né, com o amparo das obras, tentando responder as questões. Com a graça de Deus, hoje teve uma fora do escopo, mas que estava aí dentro do nosso campo de pesquisa, né, e de estudo. Então a gente fica com um desejo, né, de poder gerar esse bate-papo, de gerar essa coisa. A reencarnação compulsória pode estar relacionada com aborto espontâneo? Pode. Você só não pode fazer disso uma regra. Ok? Não dá para fazer disso uma regra. Mas vamos parar para pensar um pouquinho, raciocinar em cima da necessidade de reencarnação? Um espírito tem a necessidade de reencarnar. Aquela que seria a mãe aborta. Mas se a necessidade dele for... como é que fala? Irrevogável, automaticamente os espíritos encontrarão uma outra mãe, né, uma outra mulher apta ou disposta a receber ele no ventre. É compulsório, mas é uma regra? Não. Tem espírito que é abortado, né, no processo, mas o comprometimento dele é outro. E aí ele não é necessariamente um reencarnante compulsório. Abortou, mas vai esperar uma outra rodada, vamos falar assim, né? Bem didaticamente falando. Pode acontecer uma encarnação compulsória depois de um aborto? Pode. É regra? Não. Tá? O que o Espiritismo diz sobre vida em outros lugares, ou melhor, outros planetas? Ô Anderson, sabe por quê, meu amigo, que eu não vou te bloquear? Dentro do Livro dos Espíritos, tem uma coisa chamada pluralidade dos mundos habitados. Ok? No capítulo chamado Pluralidade dos Mundos Habitados, que está lá na parte 2ª, no capítulo 5, Pluralidade das Existências, nós vamos encontrar lá a respeito dos mundos em outros planetas. A partir da questão número 172, encarnação nos diferentes mundos. Para nós, Anderson, no Espiritismo, nós... Lembra que a gente... Acho que você não tinha chegado aqui ainda, não. O Vinícius fez uma pergunta logo no começo, né, a respeito da criação da alma, do espírito. E a gente fez uma introdução aqui com os espíritos, né, através das questões. E a gente viu que Deus nunca fez nada de inútil. Deus nunca fez nada... Deus nunca esteve ocioso. Se Deus nunca esteve ocioso, o Anderson, e Deus nunca fez nada de inútil,
Deus criar todo o universo e colocar vida só no planeta Terra seria uma perda de tempo gigantesca, né? Então, para nós espíritas, se tudo que Deus fez é útil, todos os outros planetas há que ter uma utilidade. Se no nosso planeta existe vida, o mínimo de utilidade que pode ter os outros planetas é ter vida também. É o mínimo. Porque senão Deus ia ter criado todo o universo. Gente, depois entra, se vocês têm Instagram, ou entra no Instagram da NASA, ou joga lá no Google, no site da NASA, escreve lá no Google de vocês a palavra universo e vejam as fotos que aparecem. Deus criar tudo isso e botar as vidas só na Terra, com esse bando de seres humanos em evolução, com pensamentos altamente medíocres, altamente preconceituoso, altamente autodestrutivo, seria muita falta de criatividade de Deus. Colocar um universo que a gente só pode olhar e não pode ter acesso. Então Deus, ele é mais útil do que isso. Então a sua pergunta, ela não é, Anderson, uma pergunta inútil para quem está chegando no Espiritismo agora, mas eu te recomendo ler a partir das questões, da questão 172 do Livro dos Espíritos. Então, a gente vai buscando, né, as compreensões de que, já que é útil, tem vida nos outros planetas, sim. E tem planetas melhores e piores, assim, né? É sempre comparações, né? Há muitas moradas na casa do Pai, segundo Jesus, né? Como nossa amiga colocou aí realmente. Ok? É isso. A gente, na verdade, Vinícius, a Lua, segundo os Espíritos, no livro A Gênese e no livro dos Espíritos, é o que se chama de mundo de transição, a Lua. Ok? A Lua é onde ficam alguns espíritos errantes. Errantes para os espíritos não são os espíritos que cometem erros. É o espírito que está entre uma encarnação e outra. A Lua é um lugar de abrigar espíritos errantes. Plutão, os espíritos questionam assim a respeito. Bom, Plutão já deixou de ser um planeta para a ciência, né? Mas quando perguntaram para os espíritos se a distância do Sol equivaleria a dizer se o planeta é mais evoluído ou não, os espíritos respondem que não. Eles respondem que nós não sabemos ainda usar as propriedades da eletricidade para dizer que só porque um planeta está distante do Sol, ele é menos evoluído. E isso aí é uma mentira, viu? Isso não condiz, não, Vinícius. Eu não sei onde você leu, mas isso não é uma verdade, não, tá? Não é assim que a banda toca, não. Sobre a Lua, principalmente, tem no Livro dos Espíritos, na obra A Gênese, tá? Pode dar uma pesquisadinha lá. Beleza? Não vai dar tempo de falar sobre a questão 909 agora, não. Ok? Que seria a gente falar a respeito, né, vencer as inclinações más. Nós falamos disso ontem, tá? Nós falamos disso ontem. Assim que estiver no YouTube lá a palestra com a data de ontem, nós discutimos bem sobre isso. Tá bom? Pessoal, acabou nosso tempo. Agradeço demais a atenção, o carinho, a participação de todos vocês. Muito, muito obrigado. Fico muito feliz de poder ter esse bate-papo, essa oportunidade. Para mim é muito engrandecedor, né? A gente ter a chance de conversar todas essas coisas. Eu agradeço a todo mundo que trouxe alguma questão ou que